Paz, irmãos, que maravilha podermos estar aqui mais uma vez para glorificar e adorar o nome do Senhor. Nosso desejo é que você esteja bem e que você possa estar caminhando junto com a gente aí nessa série, né? Nós temos uma nova série sob nova direção, né? Já estivemos vendo semana passada essa ação transformadora de Deus, né? Como Deus transforma a nossa vida. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, né, pedindo a Deus que Ele nos abençoe, nos faça entender e compreender o estudo em nome de Jesus, né? E o subtítulo, então, desse segundo encontro, sobre o tema Sob Nova Direção, nós temos esse subtema, que é como chegar perto de Deus, né? Como chegar perto de Deus. Você já parou para pensar sobre essa frase, né? Quantas pessoas têm dúvidas sobre a questão de Deus estar aonde ele está, como encontrá-lo, qual seria o método, né? Então nós vamos tentar descobrir aqui, dentro daquilo que a palavra nos fala, através da palavra de Deus, uma referência sobre esse tópico, né? Então, como chegar perto de Deus? Então, na semana passada, começamos a desenvolver esse tema de uma nova vida, né? Sob nova direção, entendendo como, de fato, deve ser uma nova vida transformada por Deus, né? Na verdade, experimentar uma mudança de vida é o desejo de todos, e de um modo ou de outro, né? Sobre a lição do estudo da semana passada, tenho algo a corrigir. Nós tínhamos lido lá o Salmos, se não me engano, 139, verso 4, que eu citei, mas é o 14, o versículo 14. Estava aqui errado, né, a minha citação. Então eu já peço perdão, e os irmãos que não encontraram o versículo sobre esse salmo é o 139, 14, tá? Então, por favor, corrija lá e verifique. É, a intensa busca, então, por mudança comportamental, física, relacional e profissional por meio de terapia, cirurgias plásticas, né, pessoas com novos relacionamentos, novo emprego, etc., mostra que a maioria das pessoas busca por mudança. E se estamos participando desse estudo de hoje, também significa que, de alguma forma, nós queremos alguma mudança, né? Nós queremos transformação, nós queremos ter uma vida boa, agradável, né, diante de Deus e também boa para nós. Não é nada de irregular você desejar ter uma vida equilibrada, abençoada, mesmo que não consigamos 100% viver sem dificuldades. As dificuldades elas existem, mas elas podem muito bem ser amenizadas quando nós deixamos de produzi-las. Entendeu como é que eu quero dizer? Muitas vezes as dificuldades que nós temos foram provocadas, promovidas e plantadas por nós, e evidentemente isso que importa a mudança, né? Perdão. É, então, esse indica esse anseio por transformação. O que eu preciso fazer para mudar de vida? Né? Que pergunta ampla e ao mesmo tempo importante. Como Deus pode operar uma reforma geral em mim, né? Como que Deus pode mudar, né, em mim a minha característica de ser, as coisas que eu não devo fazer? Como aprender isso? Quais seriam os passos para isso? Então vamos relembrar um pouquinho o versículo-chave lá da nossa série de estudos na semana passada. A gente leu Romanos 12:2, que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, essa renovação de mente é uma metanoia, é uma mudança de mente, mudança de pensamento, é um arrependimento. Isso deve estar bem entendido por nós, porque nós precisamos sim começar a mudança aqui na nossa cabeça, né? Fica bem claro nesse texto de Romanos 12:2 que ou seremos transformados pelo poder de Deus, ou seremos conformados com os padrões desse mundo, né? Vamos viver a forma que o mundo dita. Já vimos que para acontecer mudança verdadeira é necessário que nos aproximemos de Deus, né? Quanto mais perto de Deus uma pessoa estiver, mais sua vida será transformada. Quanto mais longe de Deus uma pessoa estiver, mais conformada com o mundo ela estará. E às vezes, sem perceber, ele também terá uma vida transformada, ou essa pessoa também terá uma vida transformada, porque tem
tentado viver longe do modelo que o Senhor tem para a sua vida. Qualquer pessoa que se aproxima da presença de Deus será transformada. Por isso precisamos andar sempre perto de Jesus, né? Paulo experimentou essa radical mudança em sua vida, por isso escreveu: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, 2 Coríntios 3,18. Ou seja, quando olhamos para o Senhor, quando estamos próximos dele, somos transformados pelo Espírito. E a primeira pergunta que eu faço: como eu posso me aproximar de Deus? Como chego perto de Deus, né? Eh, Muitas pessoas entendem que Deus se afasta de nós. Isso é uma inverdade, porque Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. Nós é que nos afastamos de Deus e da sua vontade, daquilo que Ele quer que pratiquemos. Com isso, nos tornamos, de certa forma, humanamente explicando, longe de Deus. Porém, Ele não está ausente. Ele, onde nós estivermos, Ele estará. O que precisa no nosso pensamento é entender e compreender essa presença divina de Deus, essa sensação da presença de Deus conosco. Então, como uma pessoa pode chegar perto de Deus? Isso é mesmo possível? Como pode uma pessoa errada, pecadora, se aproximar de um Deus eterno e santo como o nosso Deus? Né? Você conseguiria elaborar uma frase sobre isso, né? Como isso é possível, né? Como uma pessoa pode se aproximar de Deus, sendo Ele tão santo e puro como Ele é? Então, são passos que devem ser dados para nos aproximar de Deus. Então, para responder essa questão fundamental, e talvez uma das mais relevantes de toda a Bíblia, Jesus contou uma história muito linda. Lá em Lucas, capítulo 15, do versículos 11 a 24, né? Eu chamo o capítulo 15 de Lucas de achados e perdidos, né? Porque tem a ovelha perdida, tem a dracma perdida, tem o filho pródigo, né? E aqui nós vamos ver sobre esse filho pródigo. A palavra pródigo significa esbanjador, gastador, né? Aquela pessoa que gasta sem nenhum controle. Jesus continuou então, diz o texto, Lucas 11. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero, né, a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi ao meu pai: Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés, e tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, né? Então devemos dar muita importância a essa palavra, né? Porque ela foi contada pelo próprio Filho de Deus, né? E é uma das mais claras e poderosas revelações sobre o poder transformador de Deus na vida de alguém que decide voltar perto dele, ou para perto de Deus. Através dela, Jesus queria mostrar o que aconteceu quando alguém escolheu viver afastado de Deus e o que acontece quando alguém se aproxima de Deus ou retorna para perto dele, né? No sentido humano da palavra. Jesus está mostrando os passos que qualquer um precisa dar para se reconectar com Deus
E esse filho mais novo teve que dar 4 passos para se aproximar de Deus. Então, nós vamos ver esses 4 passos aí para o seu retorno, né? Lembrando que a Bíblia é muito clara, explícita, a palavra de Deus nos fala claramente em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que só é filho de Deus aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador e ganha, então, ali o direito de ser chamado filho de Deus. É como uma adoção feita em cartório, né? E documentada no sentido espiritual, e que nós passamos a ser filho. Antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, mas para ser filho, precisamos crer no Senhor Jesus. Mas quais são esses 4 passos para nos aproximar de Deus? Primeiro, ele teve que chegar ao seu limite. Então, esse filho, né, chegou ao seu limite, né? Já começou errado, pedindo a herança que seria dele no final, né, da vida do seu pai, quando seu pai deixasse essa herança para ele. Ele gastou aquilo que era do futuro no presente e, evidentemente, esse não é a melhor matemática econômica que alguém pode assumir, né? Então, no começo de tudo, parecia ótimo, né? Longe do seu pai, com a sua herança, nas mãos, e com toda a sonhada liberdade, a vida parecia maravilhosa. Fez tudo o que queria, experimentou de tudo, até que as coisas começaram a dar errado. Mais cedo ou mais tarde, tudo sempre dá errado quando estamos longe de Deus. Foi neste momento que ele concluiu: o que estou fazendo é estúpido. Até os empregados mais simples de meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo longe dele. Voltarei para casa, né? Ficou tão faminto, insatisfeito consigo mesmo, tão desesperado que caiu em si e conseguiu enxergar o quão errado e longe do pai ele estava. Note que toda a sua mudança só começou a acontecer a partir desta forte insatisfação com ele mesmo e com o tipo de vida que ele estava vivendo. Foi aí que ele deu um basta e decidiu tomar uma decisão de não mais viver daquela maneira. Ele sabia que havia uma vida muito melhor para viver. Então, esse primeiro passo, ele teve que chegar no seu limite. Nada muda até que cheguemos a este limite, até que fiquemos desesperados, de certa forma. Precisamos chegar nesse ponto e ter a coragem de dizer: chega, não aceito mais esse tipo de vida, eu não vou viver assim nem mais um dia. É necessário esse tipo de intensidade espiritual, essa atitude de busca sincera e de coração. Este é um princípio espiritual muito importante para quem quer conhecer a Deus e experimentar um relacionamento pessoal com Ele. Quem não quer conhecer a Deus, estar perto de Deus, não terá essa intensidade e não vai alcançar e não será, então, não terá essa experiência maravilhosa de estar perto de Deus, né? Veja o que Deus falou através do profeta Jeremias, Jeremias 29:13. Diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29:13, né? Você já chegou a esse seu limite? Por quanto tempo ainda pretende lutar sozinho, caso não tenha chegado ainda a essa conclusão da importância de estar na presença de Deus e antes de se render a Deus? Né? Quanto tempo aí você pretende lutar sozinho? Né? É importante nós deduzirmos que fase nós estamos nessa nossa vida, né? O segundo fator aqui que nós vemos, né, o passo que esse homem que Jesus apresenta na parábola do filho pródigo, é que ele teve que assumir a sua responsabilidade. Não jogou a culpa em ninguém, né? Ele teve que ser honesto, assumir a própria culpa e admitir o seu pecado, né? O versículo 17 a 18 mostra isso do capítulo 15 de Lucas. Quando caiu em si, ele assumiu o seu pecado, admitiu que viver sem o Deus Criador não tinha sentido, e essa loucura, né, era uma loucura e não funcionaria jamais. Precisamos entender uma coisa: quando nos sentimos afastados e longe de Deus, nunca podemos dizer que foi Deus que se afastou de nós, porque Ele nunca faz isso. Ele sempre nos ama, quer nos perto dele, cuida de nós, mesmo sem merecermos, e ainda nos oferece perdão incondicional. Isaías 59, versículo 2, está escrito que os nossos próprios pecados é que nos afastam de Deus. Foi o filho que se afastou de seu pai, que, por ser tão amoroso, permitiu que ele usasse a liberdade de escolha, exatamente como Deus faz conosco.
A grande verdade é que nós é que escolhemos a distância que queremos de Deus, né? Então, sempre estaremos tão perto de Deus quanto decidimos estar, né? Ele está a um pensamento de distância, né? Ele está eh, junto conosco, né? O filho disse a seu pai: Pai, pequei contra o céu, contra ti. Não justificou, né? Não deu desculpas, não transferiu a culpa. Lá no Salmo 51, de 1 a 4, Davi compartilha a sua experiência após ter pecado e se afastado de Deus. Para voltar para Deus, ele confessou: Eu reconheço as minhas faltas. E Deus perdoou seu gravíssimo pecado e restaurou sua vida. Em Isaías 1,18, a Bíblia também mostra como Deus reage quando assumimos os nossos pecados. Ele diz com toda a clareza possível, lá no no capítulo 1, versículo 18. Venha, vamos refletir juntos, vamos resolver juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Ou seja, Deus está dizendo: eu posso remover toda a mancha do seu pecado, eu posso limpar você completamente. Se voltar para mim, eu vou perdoar você. Então, para chegar perto de Deus, o caminho de aproximação é o arrependimento sincero e a confissão do nosso pecado. Então, arrependimento aqui tem dois parecer: o parecer da mudança de mente, a metanoia, e também a mudança de forma de vida, uma metamorfose, e nós devemos abandonar o afastamento de nossa vida diante de Deus e voltar-se para Deus, né? E a pergunta que eu faço é: você se arrependeu dos seus pecados? Né? E se aproxima de Deus com um coração sincero? Afinal de contas, a sinceridade é inevitável diante de Deus. Por mais que a gente fale algo que tenta nos minimizar os nossos pecados, Deus conhece e sabe muito bem o que fazer. Por que então queremos, de alguma forma, levar a Deus de uma forma justificativas, né? E meritórias, sendo que nós não temos de forma alguma como enganar a Deus, né? Nós podemos nos enganar, mas a Deus não. Então, essa pergunta, né? Você se arrependeu? Se você não se arrependeu de seus pecados, faça isso agora. Converse com Deus, pause o vídeo e fale com Deus: Senhor, me perdoa, porque eu tenho pecados, eu tenho falhado, eu sei que tenho falhado porque eu sinto que o que eu faço não é o ideal. E se você ainda não sente, você deve pedir a Deus que mostre para você qual é o pecado, qual é a prática de vida que ele condena. O terceiro passo é que ele teve que se levantar e apresentar diante de seu pai. Então houve aí uma proatividade da parte do filho, né? Desse que foi, se afastou do seu pai na parábola e agora ele tinha que voltar. Então ele teve que se levantar. Ele se apresentou diante de seu pai. Com certeza o pai queria ter ido atrás de seu filho. Com certeza os pais procuram seus filhos e querem tirá-los das mais difíceis situações que enfrentam. Mas ainda que fosse difícil, sua soberania o ensinava que o filho mesmo precisava daquele passo, ou dar aquele passo. Ele estava certo, seu filho voltou por si mesmo. A melhor coisa que tem para os nossos filhos voltar-se para Deus, ou voltar-se para uma vida ideal, como nós cristãos sabemos que é a melhor, é deixar com que ele pare para pensar e ele tenha essa conclusão pessoal e essa decisão pessoal que cabe a ele. Como a salvação também é pessoal, assim também deve ser esse momento. Em Lucas 15, nós vemos lá no versículo 12 e 21 que é uma comparação das mudanças que ocorreram, né? Veja que grande mudança de atitude desse moço. Antes ele exigiu: dê minha parte, lá no versículo 12, me dá minha parte aí da herança, né? Tal. E agora, quebrantado, ele fala no versículo 20: faça-me teu servo. Antes era dá-me, agora é faça-me. Ele decide mudar de sua vida autocentrada para uma vida centrada na vontade de Deus. A nossa transformação acontece quando decidimos mudar de uma vida autocentrada, que seria o meu trabalho, meu sucesso, meus direitos, para uma vida centrada em Deus. Faça-me como um dos teus servos. Então, transformação acontece quando me apresento para Deus, necessitado e arrependido de coração, e peço a Deus para fazer a minha vida, ou fazer na minha vida aquilo que Ele deseja fazer, e assim fazer de mim um ser humano, um homem, uma mulher que eu devo ou deveria ser.
Deus sempre atenderá a um pedido como este. Isaías 57,15 diz assim: Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Né? Esse ânimo é vida ao espírito do humilde e novo alento ao coração contrito. E a pergunta que eu faço: sua vida ainda é autocentrada, né? Ou egocêntrica, ou já está centrada na vontade de Deus? Quando você vai fazer ou realizar algo, pensa em fazer algo, você procura saber de Deus se aquilo é a vontade dele ou você, por conta própria, toma suas decisões, toma suas atitudes e mesmo sem imaginar os resultados, sem buscar diante de Deus qual seria a resposta ideal, e você acaba, então, muitas vezes nós acabamos fazendo algo errado. Por isso, mesmo quando já estamos em Cristo, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes vem essa tendência humana de se autogovernar e deixar Deus em segundo plano e as suas orientações. Né? São exemplos de mudança, né, que a gente precisa ter. E o quarto passo, ele celebrou com gratidão e louvor a sua volta para casa. Né? Quando volta para casa, o filho não é acusado ou castigado, mas totalmente aceito. Ele é abraçado, beijado e é recebido com festa pelo pai. Esta é uma palavra de Deus para nós. Como Deus responde quando dizemos para ele: basta com a minha vida anterior, eu assumo meus pecados, me arrependo e que Deus me faça um dos seus servos. Deus corre para nos encontrar, põe em seus braços, né, em nossos ombros e põe em seus braços em seus ombros e nos beija. É como o pai da parábola. Deus também ordena: deem o melhor ao meu filho. Quando voltamos para Deus, não há condenação, mas sim uma grande celebração. O Senhor tem o melhor para nós, como jamais imaginamos. Nós fomos feitos para o melhor, não para viver uma vida boa no sentido mundano, mas para viver uma melhor vida que só Deus pode nos dar. Basta pedirmos: faça de mim exatamente o que fui feito para ser. Né? Temos que pedir a Deus para que isso também aconteça. Então só resta então celebrar a volta para casa, o amor, o perdão e as demais bênçãos recebidas do Pai. É por isso que Davi, cheio de gratidão pelo perdão recebido, compõe o Salmo 68. No versículo 4 ele escreve: Cantem a Deus, louve o seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele, ou fiquem alegres, né, diante dele. Todo aquele que se achega perto de Deus dessa maneira torna-se um adorador intenso e cheio de gratidão, né? E a pergunta: você já voltou para a casa do Pai? Aqui não estou falando do âmbito da igreja local. Também é importante, é congregacional e a reunião dos santos é uma proposta de Deus. A igreja não foi criada pelo homem, a igreja foi criada pelo próprio Deus para que nós mantivéssemos comunhão e adoração coletiva e crescimento espiritual junto com os irmãos, né? Mas a voltar para a casa do Pai é voltar para a eternidade que está reservado para cada um de nós, né? A garantia de que viveremos eternamente na sua presença. Você tem feito isso? Você tem celebrado e agradecido e exercido sua postura de adorador? Né? Para concluirmos, então, quanto mais perto de Deus uma pessoa estiver, mais sua vida será transformada. Por outro lado, quanto mais longe de Deus uma pessoa estiver, mais conformada com o mundo estará. Mais cedo ou mais tarde, tudo começará a dar errado quando estamos longe de Deus. Qualquer pessoa que se aproxima ou que se aproximar da presença de Deus será transformada. Para chegarmos perto de Deus, precisamos dar alguns passos ensinados por Jesus na história do filho pródigo. Então preste atenção aí nesses 4 passos que nós pudemos ver. Né? Primeiro, precisamos chegar ao limite. Isso independe da pressão e da situação que cada um de nós vive. Então, cada um tem o seu limite, mas precisamos chegar naquele limite, o negócio não está bom. Precisamos assumir a responsabilidade. Realmente eu tenho minhas falhas, meus erros, preciso mudar. 3, precisamos nos apresentar diante de Deus. Aí vai a busca, a oração, a busca através da palavra de Deus e de um bom aconselhamento e uma vida voltada a conhecer mais de Deus. Então, precisamos nos apresentar diante de Deus.
E o 4, precisamos celebrar com gratidão as bênçãos que o Senhor nos concede, né? Esse 4, para chegar nesse 4, os 3 primeiros serão alcançados. Então, ao escolhermos viver com Deus e perto dele, nos oferecendo a ele para que ele faça como um dos seus servos, o melhor de Deus é liberado para nós. Por isso, Paulo afirma, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vimos lá em Romanos, né? Então, eu acredito que você já tem uma noção do que está fazendo com a sua vida. Ela está bem? Ela está sendo para a glória de Deus? Você tem crescido em glória todos os dias, no sentido de glorificar a Deus pelo que Ele faz por você, né? Tem orado, tem buscado o Senhor. Tudo isso são passos, são importantes. Mas eu espero que Deus esteja tocando no seu coração para cada vez mais fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, né? Vamos orar, pedir a Deus então que nos avaliemos para ver em que condição estamos, né? Qual o nosso limite? Se estamos realmente fazendo a vontade de Deus ou estamos ainda falhando, segundo os nossos pensamentos? Pai amado, mais uma vez te agradecemos, Pai, pela essa ministração da palavra. Temos plena convicção, Senhor, de que o Senhor quer que nós estejamos na tua presença e essa vida transformada só pode ser alcançado com êxito, com a tua ajuda, com o teu abraço, com o teu beijo, com o teu vestir sobre nós, com a aliança colocada sobre nossas vidas e os calçados, Pai, nos nossos pés, que é do Evangelho da Paz. Que o Senhor nos abençoe grandemente e que cada integrante desse grupo de ministração da palavra possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor, Pai. Se alguém ainda não percebeu a sua atitude, pode estar como esse início desse filho pródigo, que ao pensar que estava indo tudo bem com a sua vida e a sua decisão, precisou chegar num limite triste para tomar uma decisão de voltar e estar na presença do Pai. Mas que não aconteça conosco de forma alguma. Estejamos sempre, Pai, celebrando, agradecidos pela tua presença conosco. Afinal, o Senhor nos disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, a nossa oração, pedindo por salvação e pela bênção daqueles que nós amamos, nossos familiares, amigos e vizinhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, então, mais uma vez, terminamos esse estudo, né? E como chegar perto de Deus. Tá aí uma dica. É muito amplo, evidente, o tema, e você pode pesquisar na Bíblia e encontrar muito mais orientação. Que Deus te abençoe, te dê a paz e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Amém.